Galo de cara nova, Sampaoli novamente no Galo. Sampaoli deve ser anunciado, Sampaoli voltou à pauta e voltou com tudo. Veja essa história aí. Everton Guimarães, muchacho, estou preocupada com o Atlético. Buenas pra você. Cadê o treinador? Que coisa, o comandante não chega de jeito nenhum. Buenas, muchacha. Não, e de repente, Renata, o Martin Anselmi, que estava, inclusive, segundo o Paulo Brax, né? CFO, os caras inventam cada gol, CFO, CFO e tal do clube. Ele disse que já estava bem encaminhado com o Martin Anselmi, mas não citou o nome do Martin Anselmi. Estamos encaminhados com um treinador, né? E aí, de repente, o Martin Anselmi, a garapa azedou. Ah, não quero, não vou e tal. Aí, hoje, pela manhã, o primeiro contato e uma reunião com o Sampaoli, agora à tarde, outra reunião, e o Sampaoli deve ser anunciado, deve ser anunciado como novo treinador do Atlético. A torcida tá maluca aqui porque gosta do Sampaoli e um time panda como tem sido o Atlético, nas mãos de um treinador como o Sampaoli, pode dar uma resposta. Agora, nada mais lindo no dia do que você hoje com essa indumentária, Renata. Você está exuberante. Muito obrigada pelo elogio. Só uma coisinha. E você está feliz com o Sampaoli? Ô, Renata, eu prefiro o Sampaoli do que uma aposta, né? Eu prefiro o Sampaoli do que uma aposta, né? O Martin Anselmi seria uma aposta. Então, entre o que eu já conheço e o que eu não conheço, eu prefiro quem eu já conheço. Agora, se vai dar certo é outra história, porque os problemas no Atlético não têm sido só treinadores, não. A coisa tá muito pior do que se imagina. Agora, vamos falar do técnico do Galo? Porque o Galo tá aí, atrás de treinador, né? Não tá fácil, negociou com o técnico que era do Porto, Martin Anselmi, não deu certo. E Sampaoli voltou à pauta e voltou com tudo, até porque era o desejo da torcida. Se você for olhar nas redes sociais, tá uma loucura a torcida do Galo atrás do Sampaoli. Já tem até uma comunidade nova, que é uma comunidade não, um perfil, que é Bom Dia Sampaoli, o Bom Dia do Sampaoli. Porque fica a pecha de que ele não dá bom dia, então tá todo mundo dando bom dia pro Sampaoli para ele chegar dando bom dia, bem educado, que ele chegue bem educado. Yara Fantoni, minha amiga, chega trazendo todas as informações do Galo. Tudo bem, querida? Bom dia, boa tarde para você, na verdade, né? Tá muito quente, né? O Sampaoli tá chegando mesmo. Será que você vai trazer uma boa notícia para a torcida do Galo que quer muito treinador? Praticamente fechado, Lu. Faltam detalhes finais em relação a tempo de contrato. Né? Teve realmente uma reunião entre a diretoria, a cúpula do Atlético, com o staff e Sampaoli. Ele tem um interesse, ele quer voltar a trabalhar de uma forma mais rápida, ele vê a estrutura do Atlético como positiva para isso. Existe uma grande pressão da torcida, né, para que isso aconteça, como você disse, e ele paralelamente também conversou com o Hulk e com o Júnior Alonso, inclusive está na coluna que a gente acabou de subir no UOL, que inclusive ele foi fundamental para a vinda do Hulk e também do Alonso. Lembrando que o Sampaoli, ele foi o treinador que montou o elenco do Atlético campeão. O Cuca chega depois, mas quem monta o elenco do Atlético campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil é Jorge Sampaoli. Então existia muito a preocupação, né, dos atletas que até então não trabalharam com o Sampaoli em relação mas ele não é tão bom de grupo. E aí o Júnior Alonso teria dito, né, e a gente viu também ele falando depois do jogo sobre isso, que não tem que vir para ser amigo, tem que vir para trabalhar e ter resultado. Então ele conversou, né, com o Hulk e com o Júnior Alonso, que são atletas que vieram na era Sampaoli. Lembrando também que o Everson, né, que até bateu papo com a gente aqui recentemente no Fala Aí, disse muito sobre o treinador. Falou, olha, eu estava no Santos, ele me levou no Santos. Quando eu estava no Santos, ele sequer conversou comigo. Eu só vim conversar com ele sobre contratação quando eu fui vir para o Atlético. E aí, de fato, ele gosta do trabalho, mas até deixou claro na entrevista, dizendo, o Sampaoli é aquele, te coloca para jogar. Se você não apresenta um bom futebol, ele já te tira e você não tem muita oportunidade. Então, talvez seja um momento em que o Atlético precisava desse cara mais casca grossa, precisava de alguém com autoridade para colocar ordem, porque o Atlético tem compromisso na Copa do Brasil, tomou 2-0 do principal rival, tem altitude na Bolívia, que a gente sabe que não é fácil, então tem duas competições muito importantes e o Campeonato Brasileiro, Lu, está muito abaixo do esperado. Então o trabalho do Sampaoli precisa ser imediato
E diante que o Atlético não tem dinheiro para contratar e muito menos tempo para trabalhar, quem conhece mais desse elenco? Jorge Sampaoli. Então, por tudo que eu venho observando, minha opinião também, eu já até tinha falado isso semana passada, é pela escolha do Jorge Sampaoli. Eu tô com a torcida nessa, porque o Atlético vive um momento em que precisa aproveitar essa data FIFA para até que seja 2, 3 treinos a mais, 5 que seja, para aproveitar, porque já vai chegar com decisão e precisa de alguém casca grossa. E o Sampaoli gosta do elenco, gosta do trabalho no Atlético e quer voltar a trabalhar de forma rápida. Agora, Yara, analisando todo esse cenário, foi uma mudança de rota de rumos da diretoria, né? Não era o primeiro nome da diretoria, estava negociando com Martim Anselmi, que foi técnico do Porto. Ele desistiu de vir nesse momento, né? Ficou ali na dúvida, enfim, recuou. E aí o Atlético teve que pensar num novo nome. O Sampaoli já era o queridinho da torcida, né? Já estava ali, a hashtag Sampaoli já estava dominando as redes sociais, mas a própria diretoria já havia descartado este nome anteriormente. O que mudou? Será que foi realmente um apelo popular? É uma diretoria que está governando olhando para a rede social? Você acha que isso teve um peso? Eu acredito que é uma diretoria que quer o apoio, que é o melhor para o clube, né? O próprio Paulo Brax, que é o diretor de futebol, a gente sabe que ele é atleticano, né? Que sempre foi. Então, acho que isso faz uma diferença na hora de você fazer uma escolha e uma negociação. O que a gente sabe é que hoje o Sampaoli é o número 1 e única opção do Atlético. Não existe mais nenhuma outra negociação em andamento. O Atlético está negociando com o Jorge Sampaoli. Então, ele tem o apoio do elenco, o apoio da diretoria. Não estaria esperando só um retorno do Atlético em relação a essa questão de tempo de contrato, aqueles ajustes finos, detalhes assim, finais, para a gente conseguir ter de fato. O que eu recebi foi assim: vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Então eu tô sentindo que vai sair logo isso, porque o Atlético precisa aproveitar, apresentar esse treinador para usar essa data FIFA, para preparar o elenco para jogar, né, essas decisões de Cruzeiro e Bolívia, porque o Atlético tem que mostrar resultado. Tem que mostrar resultado e realmente não tem tempo a perder. Inclusive, precisa aproveitar essa data FIFA até para treinar o time, né? Para chegar um novo técnico, olhar o elenco, pensar nas adaptações que tem que fazer, no trabalho que tem que fazer, para o time começar a mostrar resultado, não só pela Copa Sul-Americana, mas para tentar reverter um placar muito desfavorável na Copa do Brasil, diante do maior rival. Então tem que ver o que vai conseguir fazer para tirar esse 2-0. E Campeonato Brasileiro, né, minha gente? Você olha a tabela do Atlético é extremamente preocupante, pensando em rebaixamento. Então, é uma preocupação, sim, real que o Atlético tem que ter olhando para o Campeonato Brasileiro. Ano passado foi deixando o brasileiro, escapou na última rodada, né? Então, não pode acontecer isso de novo. PVC, a gente vinha falando sobre Sampaoli nesta semana, como não era o nome da diretoria, né? Como é que você vê essa mudança, que era até uma informação que você trouxe aqui, e é o melhor nome para o Atlético nesse momento? A gente já sabe, né, que o Sampaoli, ele tem questões, essa questão do tratamento não só com o grupo, mas com funcionários também. É um cara que chega e pede um monte de reforço, agora a janela está fechando, mas ele gosta muito de contratações. Então faz um bom trabalho, mas tem todo o pacote Sampaoli que não é simples. Como é que você vê esse técnico se encaixando no Galo? O Sampaoli é um grande técnico. Não tenho dúvida que o Sampaoli é um grande técnico. Por que então que não se queria ele no primeiro momento? Porque se sabia que havia um desgaste, que há um desgaste. O Sampaoli chega junto com ele o desgaste. Então, era aqui que estava o problema. Por isso que a gente disse na quinta-feira, informação que se confirmou, que o nome da diretoria não era o Sampaoli, que o Sampaoli não tinha chance no primeiro momento do seu técnico. Por isso foram atrás do Martim Anselmi. Quando o Martim Anselmi desiste, aí vai no nome mais popular, que é o do Sampaoli. Mas já chega sabendo que tem desgaste. Tanto que a diretoria não queria esse desgaste. Mas ele é um grande técnico. Esse é um ponto, chance de fazer dar certo, pela qualidade do trabalho do Sampaoli, é enorme. Só que o Atlético não tem dinheiro. Aí eu vou passar para o ponto 2. Esse episódio todo do Atlético, e mais os depoimentos que tem vindo, até do Rodrigo Capello, que conversou muito com a diretoria, e o diagnóstico da crise do Atlético, que é de um time que gasta mais do que arrecada, contrata gastando também mais do que vende, e que tem juros de dívida gigantescos. Então tem uma bola de neve de aumento de dívida
Cara, só tem uma saída para o Atlético nesse cenário, que é voltar para a vocação do Atlético.